Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vocês receberão comigo os principais apontamentos sobre os agentes públicos para a nossa famigerada prova da PRF. Pessoal, primeira coisa, qual que é o conceito de agente público? É todo aquele que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, emprego ou função nos órgãos e entidades da administração pública, são abrangidos pela lei de improbidade. Ou seja, o agente público só não vai envolver o terceiro que não possui nenhum vínculo com a administração. E eles classificam-se em políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Mais uma observação. Maria Silva Zanella aponta também uma classificação pouco usual, que são os militares, tá bom? Se por acaso cair na prova de vocês também na classificação os militares, de tudo não vai estar errado, porque tem uma doutrina majoritária que aponta e a inclui também no conceito de agentes. Primeiro item, quem são os agentes políticos? Pessoal, são os eleitos, são os agentes dos primeiros escalões do poder público, aos quais incumbe a elaboração de normas legais e diretrizes governamentais, chefes executivos, seus auxiliares, membros do legislativo, por exemplo. Então vamos lá. Quem que vai envolver, quem são os envolvidos, os agentes políticos? São, além de seus primeiros escalões, os eleitos, são os seus auxiliares, presidente da República, ministro, governador, secretários, presidente, secretários também. Assim, isso é o exemplo que eu estou dando no executivo. Evidentemente que no legislativo são os membros das casas, tá? Eli Lopes Meireles inclui que nessa classificação os juízes, membros do MP e TCU também. É uma classificação sui generis, tanto quanto da Maria Zanella com relação aos militares. Mas é bom que vocês tenham ciência. Veja bem, os agentes políticos não são hierarquizados, eles têm atribuições definidas na CF. Até porque, pensem comigo, o presidente da República, ele sofre hierarquia de quem? De ninguém. Senador, ninguém. Deputado federal, também não é ninguém. Então, veja bem, já que ele está na ponta, no primeiro escalão, ele não sofre hierarquia, não é subordinado a nenhum terceiro. Possuem liberdade funcional, mas respondem por crime de responsabilidade. Simples, né? Vamos lá. O agente administrativo são aqueles que se vinculam com a administração pública com relação profissional e remunerada. Olha só, tem um delimitador aqui. O agente administrativo, ele não trabalha de forma gratuita. Ele é necessária remuneração e atuação profissional. São sujeitos à hierarquia funcional. Se classificam em servidor público, que é o regime estatutário, são titulares de cargos públicos, podem ser efetivos ou podem ser em comissão. Empregado público, cujo regime é trabalhista, coloquei o CLT para que vocês não se esqueçam, são ocupantes de empregos públicos. Pessoal, vejam comigo aqui, ó, o servidor público é o típico servidor da administração direta, União, Estado e Município, tá? É o servidor da autarquia, fundação pública. Enquanto que o empregado público, que tem regime trabalhista, em regra, são os servidores das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Exemplo, são os servidores do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Eles se enquadram em empregados públicos. Façam essa junção aqui, ó. Empregado público igual CLT. Servidor público igual estatuto. Parece a mesma coisa, mas tem uma grande diferença. Quando eu me reporto ao empregado público, eu estou falando dos atuantes sociedade de economia mista, empresa pública, por exemplo, ou fundação de direito privado. Quando eu reporto ao servidor, que é o regime de estatutário, eu estou apontando para vocês os servidores da União, Estado e Município. Fundação de direito público, autarquias, tá? Tem uma diferença enorme entre um e o outro e vocês precisam sabê-lo. Terceiros, temporários. Exemplo, primeiro, agente contratado por tempo determinado para atender necessidade temporária.
Isso aqui, ó, tem que decorar. Se é temporário, tem que ser para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Como assim? Lembre dos agentes de endemias. Tem períodos que aumenta-se a quantidade de chuva, aumenta-se o risco de acúmulo de água e dengue. Então, o que eu preciso? Eu preciso de contratação temporária de servidores. Exemplos de servidores temporários. Pessoal, na contratação de agentes, por exemplo, no período da chuva para controle de endemia. Veja bem, se aumentou o período de chuva, aumenta-se o risco de acúmulo de água e, consequentemente, aumenta o risco de quê? Dengue. Veja bem, eu preciso de agente de endemia, por exemplo, o ano inteiro? Não, eu preciso de um período X. Veja bem, um dos requisitos para que eu possa enquadrar como serviço temporário é a necessidade temporária e excepcional interesse público. Tanto que é muito questionado as contratações de professores, por exemplo. Você contrata professor um ano inteiro. Não tem lógica, você tem que contratar por um período X, temporário, período determinado. Por quê? Em razão de quê? Excepcional interesse público. Próximo, agente honorífico. Pessoal, agente honorífico sempre, se vocês não foram, vocês terão a oportunidade de ser um dia. São agentes convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços relevantes ao Estado, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e normalmente sem remuneração. Quem seriam os jurados, mesários, membros do Conselho Tutelar, pessoal jurado do Tribunal do Júri? O que você recebe? Malemão, um café da manhã. Tem remuneração? Nenhuma. E se faltar, você vai ter que pagar uma multa. Tá? Agente honorífico, quem não foi um dia, será. Para fins penais, são considerados funcionários públicos. Cuidado com isso aqui. Vamos lá. Nosso colega está gravando conosco aqui, o Edson. Vamos supor que o Edson, num dia comum, ele vai voltar, ele está indo como eleitor. Vai voltar e na sala alguém esquece um celular no cantinho. O que o Edson faz? Nossa, estou apertado. Vou furtar esse celular. O Edson furta o celular. Está indo como eleitor nesse dia. O que ele praticou? Furto. Passado alguns anos, ele é nomeado como agente honorífico. Ele vai atuar como mesário. Mesma sessão, alguém de forma azarada esquece o celular de novo. E o Edson continua o quê? Sem dinheiro. O que ele faz? Nossa, um celular. Vou furtar. É furto. Agora não é mais, agora é peculato. Por quê? Ele está, olha aqui, ó, esse é o Edson. Ele está sob o manto da atribuição de agente honorífico. Então, veja bem, quando ele foi como eleitor, ele praticou um furto. Nesse caso, como ele está indo como mesário, o exemplo que eu dei, que é um agente honorífico, que tem uma atribuição de agente público, agora não é mais furto, é peculato, furto. Tá? Então, veja bem, se cair na questão para vocês que o agente honorífico, jurado, mesário, praticou um furto, está errado. Não é furto. Se esse crime tiver uma especificação, ele tiver um apontamento, uma tipicidade específica para servidor público, vai ser essa atribuição específica do servidor público. Tipicidade específica. Furto, não. Mesário vai ser peculato, furto. Se ele for jurado, praticou um furto, não é furto, vai ser peculato, furto. Por quê? Porque quando ele está no desempenho dessas funções aqui, por exemplo, ele é enquadrado como um agente público. Ele é servidor público durante a sua atribuição. Então, todo crime relacionado a isso vai ser específico do servidor público, tá bom? Sujeitos à hierarquia e disciplina ao órgão que estão servindo. Veja, mesmo que a atuação dele seja transitória, seja por um período X, seja temporário naquela atribuição, durante esse período ele vai ter que servir e respeitar a hierarquia e disciplina do órgão que apontou a sua atribuição como agente honorífico. Agente delegado. Vamos lá. São particulares que recebem incumbência de execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, recebendo remuneração dos usuários. Quem? Pessoal fácil, né? Agente delegado, delegação. Exemplos, concessionárias e permissionárias. A atuação dela é responsabilizada, tem esse apontamento relacionado ao agente público, porque é vinculada à administração pública. Tanto é que possui responsabilidade objetiva. Se você sofre um acidente numa via que tem pedágio, que é uma concessão, evidentemente que você vai entrar numa ação de responsabilização contra a concessionária. Óbvio, né, que comprovada a responsabilidade dela, não é culpa exclusiva você, motorista, que é barbeiro, né? Mas veja, numa situação como essa, sofri um acidente, bati num buraco, caiu da ponte, alguma coisa assim.
Quem que é responsabilidade? Concessionário. Se eu estou falando que a responsabilidade é da concessionária em razão deles serem agentes delegados, ninguém quer saber se teve dolo ou culpa da concessionária. É objetiva. Teve dano, teve nexo de causalidade. Dano a terceiro, nexo de causalidade e atribui-se a culpa à concessionária, pronto, acabou. Indenização. Por isso que a responsabilidade dela é objetiva. E para fins penais também se enquadram como funcionários públicos, a mesma coisa do agente honorífico. Tem os agentes credenciados, que pouco cai, mas é bom vocês terem ciência. Eles recebem da administração a incumbência para representá-la em determinado ato ou praticar atividade específica mediante remuneração. Exemplo, Pelé e Ronaldo representando ao Brasil em evento internacional. Pessoal, tem lógica? Copa do Mundo me contrata, eu, Janaína, para comentar algum jogo. O que vai ser? Uma tragédia. A única coisa certa é isso. Quem que eu vou contratar? Alguém de renome, alguém que chama a atenção do público. Fala, poxa, Pelé vai falar, vou para o canal. Ele é credenciado para isso. Até porque, imagine vocês, tudo que poderia fazer no Brasil, o cara viaja para a Rússia para acompanhar a Copa e comentar. É credenciado, ele representa o Brasil naquele ato, por exemplo, né? Representa o Brasil naquele ato. Ou num evento internacional, ele é remunerado para tanto, remunerado para isso. Agora aqui tem uma figura importante, o agente de fato. O agente de fato são aqueles que tiveram a investidura de forma irregular ou emergencial. Lembrem-se, é essencial que vocês lembrem essas duas tipificações. Vamos lá. Quando eu falo que ela é irregular, exemplo, faltou um documento na posse. Imagine vocês que um concurso foram aprovados 500 pessoas, abriu-se o prazo para posse, nomeou-se 500, nomeação 30 dias, posse 15 dias de exercício. Durante esses 30 dias, entre a nomeação e a posse, receberam todos os documentos dos 500 nomeados. Pessoal, 500 é gente demais. Imagine que um deles faltou um documento. Exemplo, Edson foi nomeado. Qual que é o cargo do seu sonho, Edson? Fala aí pra mim. Qual que é? Fala, eu queria passar no cargo X, qual que é? Civil. Polícia Civil. Polícia Civil. Nosso amigo Edson vai passar. Nosso amigo Edson, o sonho dele é ser investigador da Polícia Civil. E ele foi nomeado, olha que bênção. Pois é, só que acontece o seguinte, são 200 mil papéis. Tudo, até exame de sangue da sua mãe você tem que juntar mais ou menos na sua nomeação para você tomar posse. O Edson esqueceu uma certidão, ou deram errada. Pois é, a vida não é justa. Esqueceu uma certidão. Aí o que acontece? Só que ele esqueceu a certidão, entregou na posse, entrou em exercício e ninguém notou. Quando, passado 3 anos, no estágio probatório, notaram. Falei, nossa, faltou um documento do Edson. Independente do que a administração vai fazer a respeito do estágio probatório dele, se vai permanecer no cargo ou não, vai corrigir, como validar, eu quero que vocês analisem comigo. O Edson teve boa fé. O Edson, durante esses 3 anos, atuou como investigador da Polícia Civil. Veja bem, nesse caso, o Edson era uma longa-manos da administração pública, porque vocês sabem, um agente, ele representa o órgão a entidade que ele é contratado. Se eu tenho um emblema aqui, ó, o logotipo, a logomarca da Receita Federal, ninguém quer saber quem eu sou. Sou servidora da Receita Federal, pronto, acabou. Edson, a mesma coisa. Quando ele colocava a camiseta preta dele de investigador da Polícia Civil, ninguém nem quer saber o nome dele, porque já sabe quem ele representa. Todos os atos do Edson são convalidados, por quê? Porque ele representava. Só que nesse exemplo que eu dei, a posse, no caso, foi irregular, porque faltou um documento. E qual seria emergencial? Emergencial, pessoal, imagine vocês, há poucas semanas teve o desastre de Brumadinho. Imagine vocês, por exemplo, que chega uma equipe do Corpo de Bombeiros, evidentemente que a quantidade de agentes do Corpo de Bombeiros é inferior à necessidade. O que eles falam? Pessoal, todo mundo aqui ó, da comunidade, 50 pessoas, a partir de hoje a gente vai dar uma orientação para vocês de um dia inteiro para que vocês possam realizar o salvamento de animais e pessoas. Pessoal, nessa emergência, nessa condição, onde eles treinam pessoas por um dia para que eles possam atuar como se bombeiros fossem, é uma atuação que emergencial. Numa situação como essa, se eu, Janaína, que estou atuando como emergencial, pratico furto numa residência, não estou praticando furto, estou praticando peculado furto, porque nesse ato, nessa condição, mesmo nunca tendo prestado um concurso, eu atuo como um agente de fato emergencial, tá?
Vamos ver com mais clareza aqui agora. Eles podem ser necessários ou putativos. Necessário, exercem função em razão de situações excepcionais. Exemplo, Corpo de Bombeiros, que apega a comunidade e treina para que possa atuar em favor da população diante de uma tragédia. Aquele que presta auxílio durante calamidade pública. Segundo, putativo, são aqueles que têm a aparência de agente público, mas não é. É o agente investido em cargo público irregularmente. Cuidado com isso aqui. É o exemplo que eu dei do Edson, que passou para investigador da Polícia Civil e faltou um documento, mas a administração não viu que faltava. E ele atuou durante todo o estágio probatório e após esses 3 anos foi quando notaram a ausência desse documento. Pessoal, cuidado com isso aqui, porque veja, um dos requisitos para o agente putativo é que ele tenha boa fé. Uma coisa é esse exemplo que eu dei do Edson, a outra coisa é eu, que fui demitida por improbidade, por fraude ou algo do gênero, fui demitida do cargo de oficial de justiça, não entrego a minha carteira funcional, mantenho comigo e depois eu dou carteirada. Aí a Volkswagen, a Ford me contrata, liga, fala, seu carro tem busca e apreensão, daí vai o oficial de justiça que já foi demitido daquele cargo, dá a carteirada, se faz passar por um agente público para pegar o carro. Aí tem má fé, aí é crime, aí é outra história, tá? Um dos requisitos do putativo é a boa fé do agente, ele nem sabia que faltou documento, ou para ele entregou o documento certo, tá bom? Pessoal, por que há essa convalidação? Por que há essa... Porque veja bem, durante todos os atos que o Edson, nosso exemplo, praticou como investigador da Polícia Civil, todo tipo de inquirimento, todo tipo de depoimento, toda busca e apreensão que fez numa casa, o que vai ser anulada? Não, é como validada. Por quê? Teoria da aparência. A teoria da aparência convalida os atos e mantém a remuneração do agente pelo trabalho prestado. Então vamos lá. Numa situação como essa, considerando que o agente atua em nome da administração, não foi o Edson que ouviu a testemunha, foi a Polícia Judiciária Civil da Delegacia da Comarca Tal. Ele representa aquela entidade, ele representa aquele órgão. Então veja bem, durante aquele ato não era ele a vontade dele, ele fazia a vontade da administração pública, por isso que ele representa ela de fato, por isso que os atos dele serão convalidados. Remuneração mantém-se também, isso numa hipótese de exoneração ou demissão. Cargo e emprego, isso aqui eu apontei para vocês, mas a gente vai ver com mais especificidade, porque vai cair na prova de vocês, e acesso vocês sabem que gosta de uma pegadinha, né? Então vamos lá fazer uma diferença rápida entre os dois. Cargo público. O cargo público, eles são ocupados por servidores públicos de órgãos e entidades de direito público da administração direta, autarquias e fundações públicas, sob regime estatutário. No caso da União 8112, Estado e município, pessoal, em regra, Estado e município, eles têm que criar um estatuto de regência próprio. Aí um copia e cola 8112 ou aplica-se subsidiariamente, tudo bem, mas o ideal é que cada uma delas tenha, tá? Pode ser comissionado ou efetivo. Qual que é a diferença? Bom, eu tenho o efetivo, que é o cargo que exige uma prova de títulos, e um concurso de provas e títulos ou um concurso de provas. Não existe cargo efetivo a partir de prova de títulos, tá? É prova ou prova e títulos. Um concurso só de títulos, sem chance, não existe, não para cargo efetivo, tá? Pode ser até para o processo seletivo, uma avaliação, mas para cargo efetivo não existe prova de títulos. Veja bem, quando eu falo do comissionado, o comissionado é de livre nomeação e exoneração. Fulano está passando na rua, eu sei que ele é benquisto, eu sei que ele tem uma noção excelente de licitações e eu preciso de alguém para que possa atuar nessa área. O que eu faço? Posso contratá-lo? Sim, pode. Comissionado é livre, exoneração e nomeação. Não tem nenhuma exigência além disso. Exigência é que ele dê conta da atribuição profissional que você vai apontar para aquele trabalho, no labor dele. Que é diferente do cargo em confiança. Ó, comissionado, qual que é o requisito? Livre, exoneração e nomeação, meu amigo. O requisito é que ele cumpra com as atribuições do cargo. Perfeito, cumpriu, não cumpriu, exonera. Cargo de confiança, qualquer um não, aí já tem um requisito. O cargo de confiança exige-se que ele seja um efetivo. Então vamos lá, comissionado livre,
Nomeação, exoneração. Cargo de confiança também, a partir do momento que você nomeia, você pode destituir depois esse cargo de confiança numa boa, sem problema. O grande requisito é que ele seja efetivo. Ou seja, em nenhuma hipótese eu posso nomear num cargo de confiança um terceiro que não seja efetivo da administração pública. Agora, eu posso livremente nomear qualquer pessoa, com os limites da súmula vinculante 13, que a gente vai ver adiante, qualquer pessoa para o comissionado, desde que ele dê conta das atribuições que estão sendo imputadas a ele, tá bom? No caso, veja bem, de qualquer maneira, em ambos casos, eles serão cargos públicos. E o emprego público, lembra? Emprego CLT, tem que decorar. Porque o emprego público ele é ocupado por empregados públicos, administração direta e indireta, mais comuns em empresa pública, sociedade de economia mista e fundações privadas. Pessoal, são empregados públicos, o regime é CLT, ó, regido pela CLT. Não possui estabilidade, mas a dispensa exige motivação. O emprego público é assim, não é igual ao privado, é quase. Por quê? Veja bem. No caso do emprego público, como ele é regido pela CLT, ele pode ser exonerado e demitido, mas não é como o privado. O privado como funciona? Veja bem, eu sou a dona de uma empresa, aí tem uma pessoa que ele não tem, é insubordinado, ele me responde, eu estou ficando irritada, aí chega um dia que eu estou de TPM, contrariado, e a primeira pessoa que eu cruzo é esse cara, eu dou um bom dia, ele não me responde. Posso mandar embora? Numa boa. A empresa é particular. Desde que você pague os direitos dele, você pode mandar embora a hora que você quiser. É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. No emprego público é assim que funciona? Não. Aí já não é dessa maneira, porque não é porque a pessoa não te deu bom dia, significa que você possa mandar embora, porque aqui exige motivação idônea, tá? Demita alguém do Banco do Brasil e fale que não, é porque não te deu bom dia para você ver se não é invalidado e quem toma um PAD é você. No caso, não, tem que ter uma justificativa plausível. Maltratou um cliente, agrediu um cliente. Então, veja bem, enquanto que no serviço público prevê uma sentença condenatória transitada em julgado, PAD contraditória para a defesa, avaliação periódica que aponta que ele não dá conta do cargo, que ele não está cumprindo com as diretrizes básicas, no emprego público não tem isso. No emprego público eu posso mandar embora. É mais fácil que o cargo público. Mas não é tão fácil quanto o privado, porque eu posso sim mandar embora sem instauração de um PAD. Eu posso mandar embora o emprego público sem, por exemplo, uma sentença condenatória, basta uma motivação idônea. A demissão pautou-se em razão de tal coisa, motivou de forma idônea, justifique-se a demissão, tudo certo. Não precisa de PAD, não precisa de sentença, mas eu preciso de uma motivação. Aqui, ó, podem ser utilizadas para servidores temporários ou permanentes também. O acesso, isso aqui é importante. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, provas ou provas de títulos. Em algum lugar tem concurso de títulos? Não tem. Se cair na prova é casca de banana. De acordo com sua natureza e a complexidade, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, porque livre, exoneração e nomeação. O acesso dá-se para quem? Brasileiros natos ou naturalizados e, veja, estrangeiros. Pessoal, estrangeiro tem algumas restrições, tá? Primeiro, em regra, cargo para brasileiro nato ou naturalizado, em regra, todos os cargos. Em regra, todos os cargos. Mas, como vocês sabem, tem algumas exceções que são admitidas, cargos admitidos só para brasileiros natos. Quais são essas exceções? Pensem comigo. Essas exceções são alto escalão. São cargos de chefia que são relacionados à chefia do executivo, à chefia do legislativo, do judiciário, segurança pública, quer ver? Vejam comigo aqui. Cargos privativos de brasileiros natos, presidente e vice, presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal, ministro do STF. Olha, só disso aqui vocês já vão ver. Presidente CD, presidente CF, e tem os ministros, né, que são todos. Agora veja bem, numa hipótese de vacância, pensem comigo, constitucional agora, numa hipótese de vacância
do presidente da República, quem assume é o vice. Se não tiver vice, presidente da Câmara dos Deputados. Se não tiver presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Se não tiver presidente do Senado Federal, presidente do STF. Então, veja bem, os cargos privativos de brasileiros natos, eles buscam principalmente proteger essa lista de quem vai assumir o chefe do executivo, a chefia do executivo numa possibilidade de vacância. E aqui, ó, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa, porque são relacionados à soberania, segurança do Estado. Agora veja bem, ó, estrangeiro. Quais são as restrições? Que hipóteses os estrangeiros podem assumir cargos públicos? No caso de cargos técnicos, científico, professor em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federal. Graças a Deus, imagina se desse um avião de japonês para prestar uma prova e ninguém passa, estava todo mundo perdido. Pessoal, em todo concurso público deve ser observado o princípio da isonomia, razoabilidade e impessoalidade. O motivo de todo mundo buscar a carreira pública, procurar o serviço público é justamente essa. Você sabe que serão nomeados os melhores, quem tiver melhores atribuições, essa é a regra. Até porque se não fosse o concurso, poderia ter uma contratação aleatória, tá? E aqui tem os apontamentos a respeito da habilitação e a disputa por vaga. Vamos lá. Súmula 683 da STF aponta que o limite de idade para inscrição só se legitima quando puder ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Exemplo, não tem um apontamento de idade para o cargo de analista ou técnico judiciário, analista ou técnico da Receita. Agora, quando eu reporto a investigador da Polícia Civil, que eu sei que tem que ir para a rua, tem que correr atrás, vai ter que pegar a estrada de chão, 200 km, eu preciso de alguém que tenha plenas condições de saúde e suficiente para isso. Que não depois de 3 anos ela vai requerer aposentadoria por algum motivo aleatório, porque adoeceu em serviço. Então tem o requisito de idade, tem o TAF para isso, tá? Súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Veja bem, só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico. Se o Estado do Mato Grosso não tiver uma lei que aponta a necessidade de psicotécnico, ela não pode exigir em concursos estaduais. O psicotécnico não basta estar previsto no edital, ele tem que estar previsto em lei. Além disso, na avaliação dos apontamentos do edital devem ser utilizados critérios objetivos a serem comprovados na data da posse. Pessoal, cuidado, data da posse. Exemplo, uma dúvida muito comum. O concurso entre os requisitos seja formação em nível superior. Vou formar em direito final do ano. Ótimo. Nós estamos em janeiro. Se o concurso vai ser edital em junho, ele não vai ter posse até dezembro. Então, a maioria dos requisitos, a regra geral é que os requisitos objetivos apontados no edital, exemplo, título de pós-graduação, bacharelado, nível superior, que é o mais típico, você comprova, lembra nomeação, 30 dias, posse, 15 dias, exercício, aqui. Posse é aquela hora que você tira a fotinha ali, ó, assinando o papelzinho e manda para a família. É na posse que você tem que comprovar que você está formado no curso nível superior. Mas a gente tem exceção aqui, ó. A primeira delas. Concurso de Ministério Público e Magistratura, os anos de atividade jurídica se comprovam na inscrição. É uma exceção, tá? 5 anos de atividade jurídica. Na posse, não, porque às vezes esse concurso demora anos para se encerrar, como os demais, mas é próprio do estatuto deles, da magistratura e Ministério Público. No ato da inscrição, você tem que ter os 5 anos de atividade jurídica. Segundo, com relação à idade. A idade se comprova na inscrição. Olha aqui, pensem comigo, avaliem comigo. Concurso da Polícia Civil, limite máximo de idade de 35 anos. Vamos lá. Limite, 35 anos. Eu faço 35 anos, 21/1. A inscrição é de 10/1 até 25/1. Falei, nossa, e agora? Qual que é a data limite? Porque, veja, se meu aniversário é 21/1, ela se encerra no dia 25, 4 dias depois. A grande questão que encontrei nas jurisprudências é assim, a idade se comprova
no dia que você fez a inscrição, no ato da sua inscrição. Então, nesse caso que eu faço aniversário no dia 21, a inscrição é do dia 10 a 25, eu tenho que fazer a minha inscrição no meu limite de idade até, por exemplo, o dia 20, que é um dia anterior. Eu tenho de 1 a 20 para fazer essa inscrição, porque é no dia que eu faço a inscrição, no ato da inscrição, eu ainda tinha 34. No dia 21 eu fiz 35 anos. Então, analisem comigo. Em regra, o prazo de inscrição é grande. São 20 dias, 30 dias. A grande questão é que a minha inscrição no limite de idade vai ser contada a partir do dia que eu fiz a inscrição durante todas essas semanas que está aberto ao público. Então, vamos lá. Mais uma vez, inscrição de dia 10 a 25. Meu aniversário é dia 21. Então, significa que eu tenho que fazer uma inscrição até dia 20. Porque até dia 20 eu tenho 34 anos, tá bom? No exemplo que eu dei com a limitação de idade. Com relação aos acessos, pessoal, olha aqui. Acesso aos portadores de deficiência é um máximo de 20% e mínimo de 5%. Então, vamos lá. Eu tenho um limitador aí máximo, que ó, é até. Se é até, pode ser 10%? Pode ser 6%? Pode ser 1%, não pode. Porque no caso de deficientes, eu tenho um mínimo também, que é de 5%. O que vocês têm que diferenciar é com relação às ações afirmativas. Ações afirmativas que eu aponto é para negro e índio, não tem essa margem de discricionalidade da administração. A lei fala que é 20%, ponto, acabou. Ah, quero 10%, não tem como. Tem que ser 20%. Enquanto que no caso dos deficientes é de 5% até 20%. Posso por 15%, posso por 20%, posso por 10%, numa boa. Com relação às ações afirmativas, não tem para onde correr. É 20%, ponto, acabou, tá bom? Com relação ao direito à nomeação, em que pese as inúmeras discussões que a gente tem acerca do tema, o que é pacificado, isso aqui que eu trouxe para vocês, tá? O direito subjetivo dá-se na aprovação no número de vagas, 20 vagas, passei em 10. Na preterição da nomeação, eu fiquei em quarto e chamaram a pessoa que ficou em quinto. Posso interpor mandado de segurança e forçar minha nomeação. Outra, terceira, se surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de anos. Já estou com 4 anos que ele foi homologado, ou seja, já tem a lista de aprovados, já ultrapassou a fase de recurso. Eu estou 4 anos que eu estou na espera. Vamos supor que são 4 anos de espera porque ele foi prorrogado. Vamos supor que eu estou 3 anos e 10 meses já esperando a minha nomeação. O que acontece? Em 3 anos e 10 meses lança um novo edital para concurso de investigador, que é o cargo que eu estou aprovada. Posso fazer alguma coisa? Pessoal, você só pode fazer se com o lançamento desse novo edital tiver uma nova lista de aprovados e chamarem esses aprovados novos em preterição do concurso antigo. Porque veja bem, a Lei 8112, que é a Lei dos Servidores Civis Federais, por exemplo, ela fala, não pode ser lançado edital novo havendo candidato aprovado no concurso anterior. Não pode. A CF fala o seguinte, poder pode. A grande questão é, antes de chamar os aprovados no novo concurso, você vai ter que respeitar a lista de aprovados do concurso passado. Então vamos supor, mesmo que eu esteja entre os aprovados, não ultrapassou o período de validade do certame, lançou um novo edital, tem uma nova lista de aprovados, o que vai acontecer? Tem que me chamar primeiro, porque eu sou aprovado do concurso mais antigo, para depois chamarem os novos. É assim que funciona. Então, em tese, pode lançar novo edital durante a validade do antigo numa boa. A grande questão é, tem que ser respeitada a lista de aprovados no concurso anterior. Lembrar que, posicionamento novo. Candidata gestante tem direito à remarcação de TAF. Por quê? Porque surgiu. Até porque hoje o Brasil dá uma atenção especial à mulher gestante, seja no contrato temporário de serviço, seja agora também na seara de concurso público. Ela está gestante, não tem condições de prestar o TAF, então pode sim ter uma nova marcação. Cuidado com isso aqui. Visão monocular,
Sou cega de um olho. Enquadra como deficiente? Sim. Tem audição só de um ouvido. Enquadra como deficiente? Não, não enquadra. Monocular, sim. Tem a visão só de um olho. Certo, deficiente físico. Ouço só de um ouvido. Deficiente físico, não. No caso da audição, para que você possa se enquadrar como deficiente, tem que ser audição. Você não pode ter audição em nenhum dos dois ouvidos. Aqui, ó. Visão monocular tem direito a disputar vaga para deficiente. Audição tem que ser nos dois ouvidos para enquadrar-se como deficiente. Audição, dois ouvidos, visão pode ser só um olho. Tatuagens podem ser impedidas a se violarem valores constitucionais, sem dúvida. Tatuagem é uma coisa muito comum hoje em dia. Se tiver uma tatuagem comum, não tem problema nenhum você prestar a vaga. O complicado é você prestar um concurso para investigador e tá no braço, mata a polícia, um palhaço, algo do gênero. Aí vai contra, né? Então veja bem, a tatuagem ela causa algum impedimento se ela for de frente com se violar o direito do estatuto, do cargo que você está tentando prestar. Aqui os apontamentos a respeito do cargo de comissão e confiança. Ambos são previstos no artigo 37 da CF, ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo e cargo em comissão a serem preenchido por servidor de carreira nos casos de condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Posso nomear alguém para comissionado para limpar as salas? Não. Posso nomear um comissionado para atendimento, para uma recepção? Também não pode. É exclusivo, direção, chefia e assessoramento. Livre nomeação e exoneração. A CF impõe percentuais mínimos para seu preenchimento. O que acontece? A Constituição impõe que qualquer órgão da administração pública tem que ter um mínimo de cargo efetivo e um valor X de comissionado. Senão fica fácil, né, pessoal? Só contrata comissionado e não faz concurso. A grande questão, súmula vinculante 13. Pessoal, isso aqui vocês têm que decorar. Vamos lá, súmula vinculante 13. Vamos estudar com calma, porque ela tem alguns apontamentos que vocês têm que saber. Vamos lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, afinidade. Então, vamos lá. Pessoal, linha reta. Por exemplo, avô, pai, tá? Colateral, irmãos, afinidade, sogra. Olha que problema. Até qual? Até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Ou seja, a súmula vinculante 13 vai envolver a autoridade nomeante, a autoridade propriamente dita, o chefe do executivo, por exemplo, ou aquela pessoa investida do cargo, de cargo, chefia ou assessoramento, tá? Do que? Para quê? Qual que é o exercício? Cargo em comissão, confiança ou função gratificada. Aqui, ó. Qualquer dos poderes. Vamos lá, de novo. Linha reta, colateral, afinidade. Esse aqui é o cargo. Vamos pôr o nome dele. Esse aqui é o João. Esse aqui é o pai. Esse aqui é o avô. Linha reta, pai, avô, bisavô. Linha reta até terceiro grau. Esse aqui é o João. É ele que está sendo nomeado. Pai, avô, olha aqui, consegue visualizar? Linha reta. Pai, avô, bisavô. 1, 2, 3. Então, nesse caso, quem que vincula a súmula vinculante? Até o bisavô. Se o João tiver um tataravô, tudo certo. Vamos mudar aqui. João é autoridade nomeante. Quando eu falo, pode ser autoridade propriamente dita ou aquele que possa efetuar a nomeação, essa designação. Porque olha ali, ó. Inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Vamos lá. A súmula vinculante 13 vai envolver o chefe propriamente dito, exemplo, chefe do executivo, representante do chefe do executivo ou aquela autoridade que tem poder de nomeação, tá bom?
Então vamos lá, João é essa autoridade que tem poder de nomeação, ou chefe do executivo. Veja, seja por delegação ou não, se pode nomear, se no documento de nomeação consta o nome como autoridade nomeante, súmula vinculante 13. João é autoridade nomeante, ele não pode nomear o pai, não pode nomear o avô e não pode nomear o bisavô, por quê? Numa análise de linha reta aqui, ó, vai envolver os três. Quem que o João pode nomear? Tataravô dele, se estiver vivo, pode nomear. Colateral. Vamos pegar o irmão aqui, ó, pai, avô. Pai, avô. Daí tenho aqui que é o tio, sobrinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, João, autoridade nomeante, pode nomear o pai? Não, é número 1 na linha colateral. Pode nomear o avô? Não, o avô é o segundo. Pode nomear o tio? Não, não pode. E o sobrinho? O sobrinho já é quarto grau. Então, no caso, o sobrinho, ele pode nomear, tá bom? E se for primo? Vamos lá. Perdão, aqui é primo. Tio, primo, não é sobrinho. Corta aí, Thiago. João é autoridade nomeante. Vamos para a linha colateral aqui agora. Olha aqui, ó. João, autoridade nomeante, o pai, 1, avô, 2, 3, o tio, primo, quarto grau. Então, João pode nomear quem? João pode nomear. Tataravô pode. O primo pode. Porque ambos são quarto grau, tá? Agora vamos aqui. Sobrinho, João, pai, daí tem o irmão dele aqui. E tem o sobrinho aqui, que vai ser outra cabecinha. João, autoridade nomeante, pai, 1. Irmão dele, 2. Sobrinho, 3. Sobrinho pode ser nomeado? Não, sem chance. Então, veja bem, o que vocês não podem esquecer, que cai muito em prova, é que, por exemplo, João pode nomear primo, pode nomear tataravô. Não pode o sobrinho. Por quê? Porque o sobrinho enquadra ainda em terceiro grau. Qualquer cargo? Não, a gente também tem outro requisito. As hipóteses dos cargos que a súmula vinculante 13 impede. Quais são? Cargo em comissão, ou seja, livre nomeação ou exoneração. Confiança. É aquele parente que já foi aprovado no concurso público, está ali e ele nomeia em confiança, em cargo de confiança. Pode? Não pode. E a função gratificada. Exemplo de função gratificada. Agente de endemias, né? Você contrata por um período X, tem um contrato temporário, um lapso de tempo determinado, salário determinado, um período determinado. Então veja, é muito fácil você colocar um parente numa função dessa e alguém que pode comprometer o princípio da eficiência, por exemplo, e vai de frente com a impessoalidade. Então vamos supor, eu, Janaína, sou prefeita de Várzea Grande. Cadê aqui? Posso nomear... e os afins, quem são os afins? Os afins vai ser o cônjuge, tá? Que já envolve cônjuge e companheiro, mas pode ser a sogra, o cunhado. A banca não discute muito isso porque não é muito pacífico, tá? Mas vamos supor, eu, Janaína, prefeita de Várzea Grande, posso nomear num cargo em comissão meu sogro? Não, súmula vinculante 13. Posso nomear em cargo de comissão meu sobrinho? Não, também não pode, vocês já viram. Sobrinho envolve terceiro grau. Posso nomear em cargo de comissão primo? Sim, primo é quarto grau. Foge da súmula vinculante 13. Mesma coisa, meu sobrinho, que sou prefeita de Várzea Grande, meu sobrinho já é concursado da prefeitura, é efetivo, mas é meu sobrinho, posso nomeá-lo em cargo de confiança? Não. Por mais que o concurso público não tenha nada a ver com a súmula vinculante 13, porque veja, súmula vinculante 13 não se aplica em casos de concurso público, porque a pessoa disputou o cargo como todo mundo ali, princípio da impessoalidade. Não tem como impedi-lo de trabalhar se ele foi aprovado, está entre os melhores disputantes do cargo. O que não pode é, mesmo ele sendo efetivo, mesmo ele sendo concursado, eu entregar-lhe um cargo em confiança. Aí não tem jeito, aí isso é uma vinculante 13, porque no exemplo que eu dei, eu falei que, mesmo sendo efetivo, ele é meu sobrinho, então posso nomeá-lo? Não pode.
o sobrinho que impede a concessão a ele do cargo em confiança. Posso nomear um filho, um marido, um sobrinho para agente de endemias? Não, porque é função gratificada e também envolve a súmula vinculante 13. Quais poderes, professora? Todos, a União, Estado e Município. Todos os poderes da União, administração direta ou indireta, administração direta, União, Estado e Município, indireta, fase. Todos os poderes da União, Estado e Município, ou seja, vai envolver o Legislativo, o Executivo e Judiciário. Grande questão aqui embaixo, A súmula vinculante 13 envolve também o ajuste mediante designação recíproca. Como assim? Eu sou prefeita de Várzea Grande, falo para o Paulo, ele é vereador, falo, Paulo, é o seguinte, eu não posso nomear o meu filho. Faz assim, você nomeia o meu na Assembleia e eu nomeio o seu aqui na Prefeitura. Aí cada um fica tudo certo, família, todo mundo empregada. Você nomeia o meu filho e eu nomeio o seu. Pode? Não, não pode. Súmula vinculante 13, chama-se designações recíprocas, viola também a Constituição Federal. Aqui uns apontamentos, É chamado a designação recíproca, comumente chamada de nepotismo cruzado. A súmula vinculante 13 não atinge cargos políticos, exceto se demonstrada incapacidade do agente. Como assim? Quem são esses cargos políticos? Pessoal, avaliem comigo. Eu sou prefeita de Várzea Grande. Quem são meus auxiliares? São os secretários. Se são secretários, eu preciso que sejam pessoas de confiança. Então, numa situação como essa, que eles serão responsáveis pelo caixa, a aprovação de licitação, que envolve dinheiro público, que envolve diretamente a pessoa do chefe do executivo, eu preciso colocar nesses cargos alguém que eu de fato confio. Tanto que é comum vocês verem. Quem aí que nunca viu, a maioria dos prefeitos, as mulheres tem cargo em alguma secretaria, seja de saúde, seja de criança e adolescente, alguma coisa voltada à comunidade. Não é assim que funciona? É típico? Sim. Por quê? Porque pode. Ele está dando uma secretaria para alguém que ele confia. O que ele não pode é nomear, colocar só na prefeitura, só comissionado parente. Isso é que não pode acontecer. Então veja bem, a mesma coisa do presidente, quando eu falo dos chefes executivos, vamos fazer essa linha, presidente, governador e prefeito. Quem são os auxiliares do presidente da República? O ministro, o governador, secretário, prefeito, secretário. Tanto esses auxiliares, tanto os ministros como os secretários, são as longas manos desses chefes do executivo, de modo que não tem lógica a Constituição Federal impossibilitar que eles nomeiem, mesmo que parentes, mas são pessoas que eles confiam e que, se houver qualquer ato de improbidade ou responsabilização, vai incidir diretamente no chefe do executivo. Por isso que, veja bem, se o chefe do executivo, eu, prefeita de Várzea Grande, eu não posso nomear o meu marido num cargo comissionado. Eu não posso nomear o meu sobrinho num cargo comissionado ou de confiança e nem função gratificada, mas eu posso nomear o meu marido como secretário da infraestrutura, meu sobrinho como secretário do meio ambiente ou algo do gênero, porque são cargos que exigem desses nomeados um vínculo de confiança com esse chefe do executivo. Mas cuidado, porque nenhuma regra absoluta. Se eu puder comprovar, por exemplo, que eu nomeei o meu marido chefe da infraestrutura, o cara é enfermeiro, ou seja, efetividade zero. Se você puder comprovar que ele é um zero à esquerda na atuação desse cargo, que ele não sabe absolutamente nada, aí é possível declarar a nulidade do cargo, tá bom? Mas a regra geral, súmula vinculante 13 não atinge cargos que foram nomeados a partir de concurso público e não atinge cargos de agentes políticos, tá bom? Perdão, cargos políticos, tá? Nepotismo atinge sobrinho, mas não atinge primo. Livre exoneração e a teoria dos motivos determinantes. Pessoal, vou fazer um apontamento bem rápido, porque a gente vai ver isso aí com mais profundidade adiante. Por mais que o cargo comissionado seja de livre exoneração e livre nomeação, o que é livre exoneração? É assim, é simples. Quando você nomeia qual que é o seu nome, Paulo? Seu nome completo? Paulo Gustavo. Da Silva, pode pôr? Da Silva? Paulo Gustavo da Silva nomeia, ele, por exemplo, é defensor público do estado do Mato Grosso, nomeio Janaína Graziele Bevilacqua para o cargo de assistente. Ótimo. Na exoneração, Paulo Gustavo da Silva, exonero Janaína Graziele Bevilacqua do cargo de assessoria. Pronto. Tudo certo, porque é livre, não tem que justificar. A grande questão que envolve a teoria dos motivos determinantes é se o Paulo motivar
a minha exoneração. Paulo Gustavo da Silva, exonero Janaína Graziele Bevilacqua por inassiduidade habitual. Motivou, precisava? Não, não precisava. Só que é o seguinte, já que ele motivou, tem que ser verdade esse motivo. Porque se não for, vai ser anulada vai ser revertida essa exoneração. Como assim? A teoria dos motivos determinantes aponta que mesmo no caso de exoneração de um cargo comissionado, se você aponta esse motivo, ele tem que ser legal, tem que ser verdadeiro. Porque se não for, vai ser invalidado. Como assim? Não falei que o Paulo me exonerou por inassiduidade? Motivou, não precisava, mas já que quis, e já considerando que era mentira, o que eu fiz? Eu comprovei. Entrei com uma ação, entrei com recurso dessa exoneração a partir da publicação dela e apontei, ó, tá aqui ó, a minha carga horária, eu vim todos os dias junto com o comprovante da minha entrada e saída que comprova que não houve inassiduidade. Então, nesse caso, essa exoneração vai ser invalidada. Eu volto a ser contratado para o serviço público. Por quê? Por mais que seja livre a exoneração, se você motivar ela, esses motivos têm que ser verdadeiros. Porque caso sejam falsos, vai ser invalidada, tá bom? Função de confiança exige que seja ocupado por alguém de cargo efetivo. Isso a gente já viu, né? Enquanto que o comissionado é de livre nomeação e exoneração de qualquer pessoa, nos limites da súmula vinculante 13, o cargo de confiança também nos limites da súmula vinculante 13 tem um requisito essencial que é ser efetivo. Cargo de confiança ou comissão se destina somente para chefia, direção e assessoramento. Exato, eu não posso contratar alguém para recepção. Tem que ter essa função essencial de chefia, assessoramento. Chefia, assessoramento ou direção. Com relação à contratação temporária, eu trouxe para vocês de novo, só para vocês não se esquecerem, com relação aos requisitos essenciais, porque é previsto na CF a contratação temporária desde que seja para cumprir uma lacuna de excepcional interesse público, como eu disse para vocês. Eu não posso fazer todo ano um contrato de contratação temporária de professores. Espera aí, todo ano essa prefeitura contrata 50 professores? Todo ano 50 professores não é temporário, faça logo o concurso público e dê cumprimento, dê emprego para esse povo, porque você precisa, todo ano você precisa contratar, então já não é mais temporário, você precisa desses professores no seu cargo efetivo, tá? Quais são os requisitos da contratação temporária? Casos excepcionais previstos em lei, não posso criar de repente uma função, um cargo público novo, prazo de contratação por tempo determinado, até porque a necessidade é temporária. Necessidade temporária, contratação indispensável, isso que eu falei. Tem lógica uma prefeitura contratar 3 professores, no outro ano contratar 1, conforme for a necessidade. O que não é coerente é você todo ano lançar um contrato temporário de 50 professores. Todo ano 50 professores, faça o concurso público, sua necessidade é de cargo efetivo e não temporário. Olha só, tem 2 apontamentos importantes. Na contratação temporária, não pode haver contratação para serviço burocrático. Por quê? Porque nesse caso enquadraria quem? O comissionado, tá bom? Então veja bem, se é serviço burocrático, se é assessoramento, por que o temporário? Contrato comissionado. Outra coisa, não pode ser feito processo, pode ser por meio de processo seletivo ou análise curricular. Esse processo seletivo é aquele seletivo simplificado que a gente vê por aí, edital de 1 ano, por exemplo, prorrogável por mais 6 meses, enfim, que você faz uma provinha, um seletivo simples ou uma mera entrevista e a partir daí é feita a contratação temporária. Não precisa o concurso público em si. Se a instituição quiser fazer, pode fazer. Quem pode o mais, pode o menos. Agora, se não quiser fazer só uma análise curricular também, não tem problema algum. Aqui, pessoal, direito de associação sindical. É garantido ao servidor civil, mas não ao militar. A Constituição de 88, ela previa com risco a associação militar de um novo golpe, por isso que trouxe esses impedimentos. Tanto que, assim como a associação sindical é proibida ao militar, o direito de greve também é proibido, porque é uma atividade essencial. Não pode policial. Ah, entrou em greve. Entrou. Na prática a gente vê que entra, mas na letra da lei, eles não podem convalidar uma greve de militares, tá? O direito de greve será exercido nos limites da lei específica. Só que essa lei, isso aqui é engraçado. O direito de greve do servidor público, ele vai ser efetuado no limite de uma lei que será criada. Desde 88, essa lei nunca foi criada. Então veja, quem que vai regular o direito de greve? Foram interpostos com relação diretamente ao STF mandado de injunção
querendo impor que o Poder Legislativo criasse essa lei. Pessoal, o STF não tem poder algum sobre o Poder Legislativo, o Judiciário não se sobrepõe a poder algum. Então, veja bem, não tem como ele mandar uma notificação para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional, e falar, ó, 30 dias vocês têm que fazer o poder de greve. Vocês terão que fazer a lei de greve. Pode? Não pode, separação dos poderes. Então, veja, um dos motivos que desde o início, desde a CF de 88, desde a sua publicação, não foi promulgado, não foi criada essa lei, é desinteresse do Estado. Posso forçar? Não. Mas, reiteradamente foram interpostos mandado de injunção. O que é mandado de injunção? Quando a ausência de uma lei interfere diretamente nos seus direitos constitucionais. Não vamos entrar nessa seara, mas vocês têm que ter ciência do seguinte. Foram interpostos inúmeros mandados de injunção no STF. O STF, como ele não pode forçar o Congresso Nacional a elaborar uma lei, o que ele fez? Ele deu um efeito concretizador ao mandado de injunção. É a judicialização da política que a gente chama. Como assim? O que o STF fez? Notificava o Congresso Nacional e eles não se movimentavam, não criavam a lei de greve. O que o STF fez? Bom, já que você não cria a lei de greve, eu vou validar a aplicação no setor público da lei de greve que regula o setor privado. Não posso obrigar o Congresso Nacional a criar uma lei de separação dos poderes, mas posso dar um efeito concretizador a esses mandados de injunção. O que eu vou fazer? Setor público, como você não tem uma lei específica que regula a greve, você pode utilizar a lei específica que regula a greve do setor privado, tá? Por isso que a gente fala aqui, ó, judicialização da política. O STF determinou a aplicação temporária aos servidores públicos da lei vigente no setor privado, concretizou os efeitos dos mandados de injunções que, em regra, que foram impetrados seguidamente. Aqui, ó, se os grevistas atuarem de forma arbitrária e desproporcional, a administração pública poderá descontar os dias trabalhados. Então, vamos lá. Se a greve for em razão de descumprimento, atrasou o salário, é possível que essa greve seja considerada legal? Claro. A obrigação do Estado é manter os salários em dia. Agora, vamos supor que é realizada uma greve por melhores condições tal, e o Estado não reconhece como uma greve legal, um fundamento legal, ou essa greve destrói bens públicos, enfim. Nesse caso, ela pode ser considerada arbitrária e desproporcional. Sendo considerada ilegal, arbitrária ou desproporcional, o STF apontou o seguinte: a administração, você pode descontar do trabalhador os dias em greve, só que veja bem, pode ser descontado, só que ele sugeriu que não descontem de uma vez. Veja, imagine que um setor ficou 20 dias em greve. Pessoal, se for descontado 20 dias de salário, de uma vez só, vai ser quase o salário inteiro desse servidor. Então, o STF falou o seguinte: poder descontar, você pode descontar os dias que não foram trabalhados, mas considerando o poder de compra, a necessidade, a dignidade da pessoa humana, a necessidade do salário para a sobrevivência, você poderá fazer um desconto parcelado. Em vez de descontar o salário uma única vez, desconta, não sei, 5, 10 vezes, tá? Desde que, isso é discricionário da administração, tá bom? Ela faz se ela quiser. Aqui, acumulação de cargos. Regra geral, é vedada a acumulação de cargos. Ponto, acabou, vedado. Exceção. Primeira exceção, primeiro requisito, quando houver compatibilidade de horário, de que 2 cargos de professores, um de professor e outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Claro, primeira coisa, havendo compatibilidade de horário, você subentende que vai ser manhã ou à tarde, de manhã à tarde à noite, não tem como você ter 2 cargos e ambos cargos com jornadas de 40 horas semanais. Aí não tem condições, não tem nem tempo hábil para que você possa desempenhar as 2 funções, tá? Agora veja bem, 2 de professor é fácil, inclusive é comum. Professor e técnico ou científico. Pessoal, quando eu falo técnico ou científico, eu me refiro, eu estou fugindo do ensino médio, tá? Eu estou falando de ensino superior. Vamos supor, passei no concurso da UFMT, sou professora da UFMT e exerço o cargo de oficial de justiça. Isso aqui é um caso verídico, tem uma decisão que impõe que a pessoa escolhesse qual dos 2 cargos ela queria. Por quê?
O agente ele era concursado como oficial de justiça, que na época do concurso era um concurso para ensino médio, e ele também era concursado como professor da Unemate. Bom, professor da Unemate, tudo certo. O problema era o cargo de oficial de justiça, que não se enquadrava em técnico e nem científico. Então veja bem, nesse caso desse agente, ele teve que escolher ou você prefere o cargo de oficial de justiça ou de professor, os dois não se enquadram. Se ele tivesse prestado um concurso de analista jurídico, por exemplo, que é nível superior, e também fosse professor da Unemate, estava tudo certo, porque é técnico, é nível superior. Agora, se ele fosse professor e técnico judiciário enquadrava, não, ia ter que escolher um dos cargos também, tá bom? Então veja bem, visualize, enxergue esse técnico como um nível superior, tá? Não vai se enquadrar em nenhuma hipótese a concursos de ensino médio ou científico. 2 cargos ou empregos privativos de profissão de saúde com profissão regulamentada. Vocês sabem que profissão de saúde, de 2 em 2 anos surge um curso novo com uma profissão nova. Então veja bem, se não for regulamentada, se não for reconhecido essa profissão, não tem como enquadrar, tá bom? De repente surge uma estética capilar de alguma coisa, ou estética, podologia estética, não dá. Tem que ser profissões regulamentadas, tá bom? Olha aqui, para quem se estende essa proibição de acumulação? Empregos e funções que abrangem autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Da proibição, princípio da eficiência. Eu proíbo por quê? Porque, veja bem, não tem lógica eu assumir 2 cargos de 40 horas. Vou conseguir, um deles eu vou faltar, um deles eu vou colocar, vou arrumar uma justificativa, eu vou ao médico e pego uma dispensa daquele cargo, algo do gênero, um dos 2 vai ser ineficiente. Então, desde que compatível com os horários e a carga é possível, caso contrário, não. Com relação ao teto remuneratório, vou somar? Não, já é pacífico, que o teto remuneratório é avaliado para cada cargo. Porque, veja bem, é injusto, se você tem 2 cargos excelentes, é óbvio que vai ultrapassar o teto. Então, o teto é visto de forma individual. Vamos supor, sou professora da FMT, recebo um salário X, mas também sou juíza, recebo o salário tal. Se eu analisar o teto remuneratório de professor de juiz, ele consegue ter um valor a mais, uma soma razoável no final do mês. Se eu juntar os 2, ultrapassa e retira. Então, numa situação como essa, que tem essa acumulação de cargos legal, o teto é avaliado de forma diferenciada, individual. E aqui, ó, um acordo no Tribunal de Contas recomenda o limite máximo de 60 horas semanais para acumulação. Máximo de 60 horas semanais para acumulação. Além, evidentemente, da compatibilidade de horários, que é lógico, né? Mais de 60 horas semanais, 60 já é muito, ultrapassou isso, evidentemente que você pode ir de frente com o princípio da eficiência. Pessoal, então tá, isso aqui são os apontamentos principais de agentes públicos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso, aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site hipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.